Muito bem-vindos, começa agora o programa Church TV. O programa Church TV que é a extensão da igreja aí na sua casa. Aqui nessas próximas meia hora você vai ter a chance de louvar o Senhor, exaltar o Senhor com canções que exaltam o nome dele. A Bíblia fala que Deus habita no meio dos louvores do seu povo. Também receber a palavra de Deus, uma palavra forte aí, abençoada. E depois eu também quero orar por você. Enfim, vamos celebrar, vamos cultuar o nosso Deus. Vamos começar com música. Eu tô aqui com o Rodney, que também é do Ministério Pedras Vivas, e com o Brenner, que é da banda Zero, uma banda abençoada também, cheia do Espírito. Vamos louvar o Senhor, Rodney, vamos lá. O rio de Deus está fluindo aqui, está fluindo aí na sua casa, aonde você está. Viver na certeza que o olho não vê, andar sobre a verdade que me leva a crer, sentir a palavra viva dentro em mim e ver o impossível acontecer, me entregar aos caminhos seus, me deixar levar pelas águas do rio que corre do trono de Deus. Me alcançou com toda a sua força jorrando sobre mim. Yeah, o sol da justiça hoje brilha sobre mim. Maravilhosa luz vencendo a escuridão. Viver na certeza que o olho não vê, andar sobre a verdade que me leva a crer, sentir a palavra viva dentro em mim e ver o impossível acontecer na sua vida, me entregar aos caminhos teus, se deixar levar pelas águas, o rio que corre do trono de Deus. Me alcançou com toda a sua força jorrando sobre mim. Yeah, o sol da justiça hoje brilha sobre mim. Maravilhosa luz vencendo a escuridão. Declaro maravilhosa luz vencendo a escuridão. Você pode dançar e celebrar com alegria. Então dance, dance na chuva de Deus. Celebre. Então grite, grite ao mundo todo seu amor. Declare esse amor. Então dance, dance na chuva de Deus. Yeah. Então grite, grite ao mundo todo seu amor. O rio que corre do trono de Deus me alcançou com toda a sua força jorrando sobre mim. Yeah, o sol da justiça hoje brilha sobre mim. Maravilhosa luz entrando na sua casa, na sua vida, trazendo transformação. Aleluia! Como é bom celebrar o Senhor e cantar Ele com cânticos e exaltar o nome dEle. Como é bom adorar a Deus, exaltar o Senhor com canções, com louvores. A Bíblia fala que o louvor liberta, adorar o Senhor é fonte da vida.
Aqui no programa Church TV nós temos a oportunidade de exaltar o Senhor, louvar a Ele com canções maravilhosas e também aprender um pouco da palavra de Deus. A Bíblia nos ensina a louvar o Senhor e alimentar dessa palavra. E aqui no programa Church TV, a palavra Church, que é uma tradução do inglês da palavra igreja, você tem a oportunidade de ter aqui na TV, aqui na Fonte TV, uma extensão da igreja na tua casa. Daqui a pouquinho, logo após a ministração da palavra, da oração, nós vamos ter a oportunidade de louvar um pouquinho mais ao Senhor, de exaltar o Senhor em nome de Jesus. O texto que eu quero ler está escrito ali no livro de Mateus, no capítulo 17, no versículo 20. Mateus, capítulo 17, verso 20, eu estou abrindo aqui o meu aplicativo da Palavra do Senhor hoje, graças a Deus temos a ajuda da tecnologia para ter a Bíblia junto de nós, a Bíblia onde nós formos, é fundamental termos a palavra viva em nosso coração. Se você não conhece o Senhor Jesus, nunca teve a Bíblia aí com você, você pode ter acesso à palavra de Deus, são vários aplicativos nos celulares, você pode também comprar numa livraria evangélica, nós temos aí, eu vou pedir para a produção projetar o telefone da livraria da Fonte da Vida, ali na sede da Igreja Fonte da Vida, e também você pode ter acesso aí gratuito aí a um aplicativo de celular pela internet para ler a Bíblia, alimentar desse alimento sólido que é a palavra de Deus, a palavra viva do Senhor. O texto que eu quero ler está escrito no livro de Mateus, no capítulo 17, verso 20. A palavra de Deus diz o seguinte: E ele respondeu, porque a fé que vocês têm é pequena. Eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte, vá daqui para lá, e ele irá, e nada lhes será impossível. O contexto que Jesus fala, esse texto que é tão conhecido, tão popular, quantos já não ouviram da fé do tamanho de um grão de mostarda, mas é um texto que é muito poderoso. O contexto que Jesus fala isso foi numa situação que um pai desesperado, porque o seu filho estava endemoniado, possesso, padecendo aí de um espírito maligno, de uma possessão diabólica, ele vem até os discípulos de Jesus, os apóstolos do Cordeiro, o apóstolo Pedro, o apóstolo João, o apóstolo Tiago, enfim, vários outros, clamando por uma resposta, clamando para que os discípulos de Jesus, expulsassem o demônio daquele menino. E aquele problema que fez com que aquela família padecesse, que fez com que aquela família sofresse tanto, pudesse ser solucionado. Mas a Bíblia fala que os discípulos tentaram até trazer solução para aquele problema, mas não conseguiram trazer solução. O pai clamou, os discípulos tentaram e eles não tiveram sucesso. E a Bíblia fala que o pai chega até Jesus e Jesus liberta aquele menino, traz solução para aquele problema. E a Bíblia fala que depois daquela situação muito lógica, os discípulos de Jesus vêm até ele com um questionamento, pergunta, mestre, a gente tentou e não conseguiu. Por que que isso aconteceu? Por que que, afinal de contas, não conseguimos solucionar aquele problema, trazer libertação para aquele menino? Jesus, cheio de amor, com a sabedoria celestial, ele diz assim, foi por causa da pequenez da sua fé. E eu lhes afirmo que se tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, talvez naquela época, numa sociedade agrícola, fosse a representação do menor tipo de fé que existia. Se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, dirás a este monte, passa daqui para lá, e ele passará. Jesus conclui o verso assim, e nada vos será impossível. Na semana passada, no último programa, nós começamos a estudar alguns princípios poderosos que Jesus nos ensina nessa pequena passagem sobre fé, sobre como ver o resultado do Senhor através da nossa fé. O primeiro princípio que nós aprendemos na semana passada foi esse, fé é um dom de Deus. Jesus em nenhuma vez ele questionou dizendo, não foi porque vocês não têm fé. Ele disse que foi por causa da pequenez da sua fé.
A Bíblia nos ensina que fé é um dom dado por Deus, foi dado de presente para nós. Todos nós temos fé, você tem fé. Aí onde você está, seja num leito de hospital, seja na tua casa, seja no teu trabalho, Deus já te deu fé, fé é um dom de Deus. Foi nos dado de presente, talvez você não exerceu essa fé. Talvez você não viu frutos nessa fé, que a Bíblia fala que uma fé que não tem ação, que não produz obras, é uma fé inativa, é uma fé infrutífera. A fé sem obras é morta. Mas você tem fé, a Bíblia fala que você tem fé, e eu te afirmo mais uma vez, se alguém te disse uma bobagem dizendo que você não tem fé, você tem a fé que você precisa para ser salvo de acordo com a palavra de Deus. O segundo princípio que eu falei na semana passada foi esse: fé somente não é suficiente. A fé somente não é suficiente. A Bíblia fala que fé que não gera ação, ela é uma fé infrutífera, como eu acabei de falar. Jesus, no próximo verso, explicando para os discípulos o fato deles não terem conseguido trazer uma solução para aquele problema, a libertação daquele filho, Jesus diz assim: mas essa casta só sai através da oração e do jejum. Jesus falou da ação da fé deles que estava errada. Não era o fato de ter ou não fé, era o que eles estavam fazendo com a fé que Deus havia lhes dado. A Bíblia nos ensina que a fé precisa gerar ação, ela precisa de obras para produzir resultados. E obras de acordo com a palavra de Deus. E o terceiro princípio que eu quero estudar com você nesse dia, nesse programa. Terceiro princípio que aprendemos com esse texto: cuidado com aquilo que você fala. Cuidado com aquilo que você fala. Não é à toa que o verbo que o Senhor Jesus usa para exemplificar a ação através da fé, ele diz: se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, se a tua fé for pequenininha, e você agir pela fé, você vai dizer, o verbo que Jesus usa para nos dar esse exemplo é o verbo falar. Você vai dizer a essa montanha, esse monte, passa daqui para lá e ela passará. E nada vai ser impossível. Por que Jesus escolheu o verbo falar? Porque é muito importante aquilo que você fala. A Bíblia fala que a boca fala o que o seu coração está cheio. É a sua boca que vai dar voz para a sua fé. Se a sua fé é negativa, se a sua fé é no gigante, se a sua fé é na situação, você vai exaltar a situação, o gigante, o problema através da sua voz. Cuidado com aquilo que você fala. E eu amo o fato de Jesus nos ensinar a falar com a montanha. Ele nos ensina a conversar com as montanhas. Se tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, dirás a esse monte. Tem alguma montanha na sua frente? Montanha do problema, o monte da tristeza, o monte da depressão, o monte da enfermidade, o monte de um problema financeiro? Você precisa ser proativo diante dessa situação. Você precisa aprender a falar com as montanhas. A montanha não vai ser removida da sua frente, a não ser que você declare com a sua voz, que você vocalize a fé do seu coração. Você precisa falar com as suas montanhas. Montanha de enfermidade, sai daqui e vai para lá. Montanha de problemas, sai da minha frente. Montanha de problema financeiro, saia da minha frente. Cria esse hábito, meu irmão. Tenha esse costume de falar com a montanha. O Senhor Jesus nos ensina. Se tiver fé do tamanho de grão de mostarda, dirás a esse monte, passe daqui para acolá, e nada vos será impossível. Não seja passivo diante de uma montanha. Não seja passivo diante de um problema. A Bíblia fala que Davi olha para Golias e diz: quem és tu, Golias, para afrontar o exército do Deus vivo? Romanos, no capítulo 10, nos ensina que com a nossa boca nós fazemos confissão para a salvação do Senhor. Você quer que a salvação do Senhor venha sobre a sua vida? Nessa situação,
aprenda a declarar a palavra do Senhor. Aprenda a falar aquilo que a palavra diz. Cuidado com aquilo que você fala. Mais uma lição dentro desse ponto que eu estou compartilhando com você. Cuidado com aquilo que você diz sobre você mesmo. Eu vou falar mais uma vez, se você puder escrever no seu coração, escreva. Cuidado com aquilo que você diz sobre você mesmo. O ser humano é muito preocupado com aquilo que as pessoas dizem a respeito deles. Às vezes a pessoa fica com medo daquilo que uma pessoa pode estar dizendo ao seu respeito. Como que se aquilo que outros dizem ao seu respeito fosse influenciar o seu futuro, ou até fosse determinar o seu futuro. Mas não é isso que a palavra diz. Não é aquilo que as pessoas dizem para você que vai determinar o seu futuro, mas é aquilo que você diz sobre você mesmo que vai influenciar o seu futuro. Biblicamente falando, é aquilo que você diz sobre você que pode determinar o seu amanhã, o seu futuro. Interessante, no livro de Números, no capítulo 13 e 14, a Bíblia fala sobre os 12 espias que foram espiar Canaã, a terra prometida. A Bíblia fala que os 12 discípulos, os 12 espias voltam de terem espiado a terra e voltam dizendo, realmente a terra era muito boa, realmente a terra mana leite e mel, realmente a terra é tudo o que o Senhor prometeu que ela seria. Mas a Bíblia fala que 10 espias começaram a desencorajar o povo, começaram a dizer, mas lá tem gigantes. Vimos ali os filhos de Anaquins, gigantes indestrutíveis, diante deles parecíamos como gafanhotos, fácil de ser pisado e derrotados por eles. A Bíblia fala que só 2, chamados Josué e Caleb, tiveram um espírito diferente, e de uma geração inteira, só 2 entraram na terra. Presta bem atenção, uma geração toda não entrou na terra prometida. O que impediu aquela geração de ter entrado na terra, de possuir aquilo que Deus prometeu para eles por direito, não foram os gigantes, não foram as vozes dos gigantes, aquilo que os gigantes diziam, aquilo que os inimigos de Canaã diziam, não foi as vozes de fora que impediram o povo de entrar na Canaã, mas foram 10 vozes de dentro, 10 pessoas de dentro, 10 maneiras de falar, maneiras de pensar de dentro, que impediu o povo de entrar na terra prometida. Não é aquilo que o gigante está falando, mas é aquilo que você está falando para você mesmo, aquilo que você diz sobre você mesmo. A palavra nos ensina também sobre aquela mulher que tinha fluxo de sangue. A Bíblia fala que por 12 anos ela padeceu na mão dos médicos, gastou tudo o que tinha tentando sanar o seu problema, tentando ser curada. Mas a Bíblia fala que ela não obteve sucesso. 12 anos sofrendo. E naquela época, segundo a lei mosaica, uma pessoa que tinha fluxo de sangue era considerada impura. Não só isso, qualquer pessoa que tocasse nela também era considerada uma pessoa impura. Então aquela mulher, com certeza, ela tinha sido marginalizada pela sociedade. Uma mulher que não só sofria com o seu problema, mas sofria também diante do preconceito dos outros, sofria com a solidão. E ela não se conformava com aquilo, a Bíblia fala que ela tentou tudo, gastou tudo, fez de tudo que podia para ser curada, mas não obteve sucesso. Certo dia, a Bíblia fala que ela ouviu dizer que Jesus passaria perto de onde ela estava. E a Bíblia fala que a fé vem do ouvir e do ouvir da palavra de Deus. Diante da adversidade, diante da dificuldade, enquanto as pessoas a chamavam de impura, as pessoas a marginalizavam, a Bíblia fala que ela teve uma atitude muito especial que eu quero encerrar te ensinando para que você possa ter a mesma atitude. Enquanto as vozes de fora falavam tudo contra ela, a Bíblia fala que ela dizia consigo mesmo:
se tão somente eu tocar em Jesus. Se tão somente eu tocar na orla do seu manto, se tão somente eu tocar no seu manto, eu serei curada. Aquilo que ela disse sobre ela mesma determinou o futuro dela. Ela dizia e a fé crescia em seu coração. Ela declarava e isso dava motivação para ela buscar. E a Bíblia fala que ela tocou na orla do manto de Jesus e foi imediatamente curada. Que passagem poderosa. Cuidado com aquilo que você diz sobre você mesmo. É a sua voz, é a sua fala que dá voz para a sua fé, que produz resultados em nome de Jesus. Aleluia. Eu queria que você ficasse aí onde você está, nós ainda vamos louvar o Senhor juntos, vamos exaltar o nome de Jesus. Aqui no programa Church TV tem muito louvor, muita adoração e também muita oração forte. A oração do justo, a Bíblia fala que é poderosa e eficaz. Depois de chamar nossos apoiadores, eu quero fazer uma oração por você, quero abençoar a sua vida e em nome de Jesus declarar que o Espírito Santo vai te dar força para que você possa aprender a declarar a palavra de Deus sobre a situação e sobre você mesmo. Não sai daí não, daqui a pouco voltamos com uma oração forte e com um louvor para exaltar o nome de Jesus. Missão é feita com os pés dos que vão, dos joelhos dos que ficam e com as mãos dos que contribuem. Seja você também um parceiro missionário. Adquira já o seu carnê em uma das igrejas Fonte da Vida ou deposite no Banco Bradesco. Agência 3351, conta corrente 4760, dígito 0. Maiores informações 0800 606 4505. Seja você um parceiro missionário. Muito bem-vindo de volta aqui no programa Church TV, o programa Church TV que é a extensão da igreja na tua casa. Hoje falamos de fé, de como exercer a nossa fé da maneira certa. Cuidado com aquilo que você diz sobre você mesmo, que isso sim influencia o seu futuro. Agora eu quero orar por você, antes de cantarmos mais uma canção ao Senhor, quero declarar a bênção do Senhor sobre a sua vida em nome de Jesus. Pai querido, queremos colocar cada um dos nossos telespectadores diante do Senhor. Quero declarar, ministrar sobre a vida deles, Pai, os milagres, a provisão, o favor do Senhor. Que a enfermidade seja curada, Senhor, que a tristeza seja transformada em alegria, a noite se torne dia, que a luz dissipe as trevas nessa situação, que o Teu nome possa ser exaltado. Em nome de Jesus. Amém e amém. Eu quero também fazer mais uma oração para você que quer entregar a sua vida para Jesus pela primeira vez. Essa é a melhor decisão que você pode tomar. Você fazendo isso, a sua vida a partir de hoje vai ter Jesus nela e Ele faz toda a diferença em nome de Jesus. Você que quer entregar a sua vida para Jesus pela primeira vez, aonde você estiver, qualquer que tenha sido o seu passado, o amor de Deus por você não diminuiu, pelo contrário, de acordo com a palavra, só aumentou. Ele te ama e quer mudar a sua vida em nome de Jesus. Repete comigo essa oração, no nome do nosso Senhor. Pai querido, nessa hora eu entrego a minha vida a Ti. Seja o meu Senhor, seja o meu Salvador. Eu declaro que a partir de hoje eu sou uma nova criatura. Eu vou andar com Deus em nome de Jesus. Se você fez essa oração pela primeira vez, a partir de agora a sua vida começa a mudar. Não que você vai ter facilidades, mas em todas as lutas, Jesus vai estar aí e Ele que nos faz ser mais que vencedores. Eu quero te convidar a ligar no 3240-4900, no nosso Dia de Coração. Temos pastores e pastoras de plantão agora para orar por você. Liga para eles, liga para ela agora nesse telefone e fala para a pessoa que você acabou de entregar a sua vida para Jesus assistindo o programa Church TV, que eles vão te orientar à luz da palavra, o que você deve fazer. Procure a Igreja Fonte da Vida. Eu creio que a sua vida a partir de hoje vai ser completamente mudada. Vamos louvar o Senhor com essa canção, vamos exaltar o nome dEle nesse momento de festa e celebração. Nada vai nos separar desse amor que nos conquistou. Deus tem um propósito eterno
para a sua vida. Tudo tem o seu começo, tudo tem o seu final. A minha vida está em Cristo, eu não vivo por viver. Tudo tem o seu propósito e o seu tempo certo. Faço parte do propósito eterno. Tudo tem o seu começo, tudo tem o seu final. A minha vida está em Cristo, eu não vivo por viver. Tudo tem o seu propósito e o seu tempo certo. Faço parte do propósito eterno de Deus. Nada vai me separar do amor que nos conquistou. Nada vai tirar meus olhos do autor da salvação. Em altura, profundidade, nem a vida, nem a morte, ou prazeres desse mundo. Tudo tem o seu começo, tudo tem o seu final. Faço parte do propósito eterno de Deus. Eu vivo para o reino. Eu vivo para o reino de Deus. Eu vivo para o reino de Deus. Tudo tem seu começo, tudo tem o seu final. A minha vida está em Cristo, eu não vivo por viver, jamais. Tudo tem o seu propósito e o seu tempo certo. Faço parte do propósito eterno de Deus. Nada vai me separar do amor que me conquistou. Nada vai tirar meus olhos do autor da salvação. Nem altura, profundidade, nem a vida, nem a morte, ou prazeres desse mundo. Tudo tem o seu começo, tudo tem o seu final. Faço parte do propósito eterno de Deus. Eu vivo para o reino. Você pode declarar isso aí, onde você estiver.